Pues muy bienvenido nuevamente. Vamos a hablar hoy de un tema bien importante, la osteoporosis. Es una situación de salud que cada vez es más frecuente en el mundo. Hasta hace unos años se decía que era básicamente de mujeres. Hoy sabemos que no es así. Então, hoje vamos falar da osteoporose, que há uns anos pensava-se que era uma situação que se referia somente às mulheres, mas hoje em dia este problema cada vez se agrava mais e sabemos que não é exatamente assim. Quiero agradecer inicialmente también a mi querido Camilo Niño por abrir estos espacios para Europa y para América, porque estamos trabajando en equipo, y a mi querida coequipera y traductora Teresa Botello. Então, a doutora, quero agradecer ao Camilo por estar, no fundo, a facultar este espaço de formação, não só para a Europa, mas também para a América, e a mim pela tradução, por providenciar a tradução, como já é costume, somos aqui uma equipa fantástica, fazemos as duas uma equipa fantástica. Así que si tienen un amigo, un familiar que sufre de osteoporosis, llámenlo, díganle que se conecte porque este es el momento de aprender. Se tem alguém, um familiar ou um amigo que sofre de osteoporose, já sabem que este é o momento de aprender e, portanto, passem o link para que se possa conectar. Y sí, señores, el mundo está cambiando y la manera en que nos alimentamos, vivimos y trabajamos también. O mundo está em mudança e, portanto, a maneira como nos alimentamos e como, no fundo, vivemos está também em grande alteração. Y por eso la osteoporosis ha ido aumentando. E por isso a osteoporose tem vindo a aumentar. Y hoy en día también tenemos varones sufriendo de osteoporosis, que era algo rarísimo. E hoje em dia também temos homens a sofrer de osteoporose, coisa que antigamente era raríssimo isso acontecer. Todo lo que tiene que ver con esta enfermedad disminuye dramáticamente la calidad de vida. E tudo o que tem a ver com esta doença vai diminuir de forma dramática a qualidade de vida da pessoa. En la imagen que están viendo en este momento, en el lado derecho de la pantalla, ven un hueso denso. A imagem que vocês veem do lado direito da imagem, vocês veem um osso com densificação, bastante denso. ¿Mm? Este sería el hueso ilíaco de la cadera, si ven que lo estoy señalando. Este é o osso ilíaco da anca da pessoa. Y este sería el fémur. E esta parte que a doutora está a assinalar é o fémur da pessoa. Y la articulación entre el hueso de la cadera, este hueso, perdón, que es el hueso ilíaco, y el fémur, lo llamamos la cadera. E esta articulação entre o osso ilíaco e o fémur, nós chamamos a anca, e portanto é a articulação que faz o movimento. Con el paso de los años y con la afectación nutricional, la falta de vitamina D, la falta de ejercicio, de hecho el estilo de vida más sedentario de la actualidad, Com o ah, passar dos anos e também com uma alimentação mais deficiente, a falta de vitamina D, a falta de exercício físico, la capacidad del cuerpo de producir hueso duro, denso, disminuye. a capacidade do corpo de produzir um osso duro, um osso denso, vai começar a diminuir. Y al lado izquierdo, se le estoy señalando ahora, ya es un hueso enfermo de osteoporosis. E aquilo que a doutora mostra do lado esquerdo é já um osso deficiente com um problema de osteoporose. Porosis quiere decir poros, o sea, el hueso se volvió poroso, lleno de agujeros grandes. Porosis quer dizer com poros e, portanto, o osso ficou com buracos que se tornam cada vez maiores. Entonces, obviamente, la densidad, la fuerza del hueso disminuye. E, portanto, a densidade e a força dos ossos vai diminuir quando acontece esta situação. Si ustedes comparan el lado izquierdo y el lado derecho, se van a dar cuenta que el lado izquierdo está mucho más deficiente. Se compararmos o lado esquerdo com o lado direito, vamos chegar à conclusão que o lado esquerdo está muito mais deficiente. A veces la gente piensa que se trata solamente de consumir calcio, Às vezes as pessoas pensam que é somente uma questão de consumir mais cálcio, pero ese es un gravísimo error, mas isso é um erro enorme, porque el hueso no solo está hecho de calcio. porque os ossos não estão somente feitos de cálcio. Vaya, mía. Pongan en silencio sus micrófonos, amigos, para que no se filtre el ruido de sus casas. É importante porem os microfones em silêncio para não perturbar a apresentação.
Si ustedes ponen atención, se dan cuenta que entre más poroso es el hueso, es más frágil. E vocês vão se dar conta que quanto mais poroso for o osso, mais frágil ele se vai tornar. Y como hace un momento les decía, no solamente necesita calcio el hueso, también necesita magnesio, fósforo, E como vos disse, o osso não precisa só de cálcio, precisa também de fósforo, de magnésio, colágeno, de colagênio, vitamina D vitamina D y ejercicio. e exercício físico. Y aquí quiero contarles una pequeña historia hablando de la gran capacidad de adaptación que tiene nuestro cuerpo. E a história que eu vos quero contar, no fundo, é para mostrar a grande capacidade de adaptação que o nosso corpo tem. Miren, cuando ustedes y yo éramos niños, sufrimos dolores de crecimiento. Quando nós somos crianças, nós muitas vezes sofremos aquilo que se chamam as dores de crescimento. Hoy en día lo llaman como picos de crecimiento, momentos de y crisis de crecimiento, les suelen decir también. Hoje em dia chamam-se picos de crescimento ou crises de crescimento. Después de un día de jugar mucho, correr y saltar, Depois de um dia em que corremos muito e saltamos muito, hay pequeñas microfracturas en los huesos dão-se pequenas microfraturas a nível dos ossos. y deben de ser sanadas. E essas microfraturas devem ser eh, curadas, no fundo. Ujú. Eso pasa en nuestra infancia y también en nuestra vida adulta. Isso acontece não só na nossa infância, como também na nossa vida adulta. Dios en su infinita sabiduría pone dentro de nuestros huesos dos tipos de células para ayudar a construir buena calidad de hueso. Deus, na sua infinita sabedoria, põe dentro dos nossos ossos dois tipos de células para ajudar a reconstruir os nossos ossos. Se llaman osteoblastos y osteoclastos. Chamam-se osteoblastos e osteoclastos. Como en la figura al lado derecho de la pantalla, el osteoblasto es un constructor de nuevo hueso. Como vocês podem ver do lado direito deste slide, que parecem uns briques, este osteoblasto é o construtor do nosso osso. Mientras que el osteoclasto es un, digamos, moldeador y también destructor del hueso. Enquanto que o osteoclastro é um destrutor, algo que vai destruir o próprio osso. Entonces, imaginen esto. Saliste a hacer ejercicio, saliste a caminar. Este es tu hueso, el que estoy señalando ahora, en reposo. Imaginem que saíram a caminhar e que do lado esquerdo vocês veem aquilo que é o vosso osso. Y al empezar a caminar y el peso de tu cuerpo y el cizallamiento del trote o del caminar empieza a golpear las articulaciones y a producir trauma en los huesos. Então, quando nós vamos caminhar ou vamos correr, no fundo, o amortecimento do movimento que temos que fazer vai, de alguma forma, fazer com que haja uma agressão do próprio osso. Esa agresión produce pequeñas lesiones Essa agressão produz pequenas lesões, que el osteoclasto, que o osteoclasto, que es como el Pac-Man que se come el hueso, que é como se fosse, no fundo, o ser que come os ossos. ¿alguna vez jugaste, Teresa, el juego de videojuego de Pac-Man? Ah, é um glutão, é como se fosse um glutão que come os ossos. Ah, ok. Bueno, algo así. Viene plap, 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 comiéndose las zonas aporreadas, dañadas. E vai, no fundo, comer as zonas que estão estragadas, vamos chamar assim. Como cuando en tu casa hay una humedad en la pared y el ladrillo está malo. Como se fosse em nossa casa que há umidade na parede e os ladrilhos estão estragados. Tú tienes que tumbar los ladrillos malos para poder poner nuevos ladrillos. Vamos ter que partir esses azulejos que estão estragados para se poderem construir e pôr novos azulejos que estejam bons. Porque no puedo
poner algo donde ya hay algo. E não posso pôr algo onde já existe algo. Así que necesitamos la acción de los osteoclastos para ir quitando lo que está malo, viejo, dañado. E por isso precisamos da ação dos osteoclastos para, no fundo, retirar aquilo que já está estragado, aquilo que já não faz a sua função. Una vez quitamos el pedazo malo de pared, de hueso que se dañó, se aporrió, Uma vez que retiramos o pedaço de parede, neste caso o osso que está já estragado, entonces llega el señor osteoblasto, que es el constructor, e então nessa altura chega o senhor osteoblasto, que é o construtor. y comienza a llenar el espacio vacío y a corregir el daño. E então ele começa a encher o espaço que está vazio e a corrigir o dano que já estava a ser feito. Así que necesitamos la acción de ambos, de osteoblastos y osteoclastos, para que constantemente nuestra actividad física pueda repararse el daño que causa. E por isso precisamos dos osteoblastos e dos osteoclastos para que possamos reparar, no fundo, os danos que a nossa atividade física vai causar de forma natural. Entre más actividad física tiene una persona, más aporrea sus huesos. Quanto mais atividade física a pessoa tiver, mais os seus ossos vão, no fundo, sofrer com essa atividade física. Y gracias a ese sufrimiento, sus osteoblastos cada vez producen un hueso más fuerte, más grande, más sólido. E graças a esse sofrimento, os seus osteoblastos mais vão produzir ossos mais fortes, ossos mais densos, ossos mais capazes, vamos chamar assim. Si viajamos al pasado, los varones tenían que hacer trabajo físico más fuerte que las mujeres. Se formos ver o que é que se passava antigamente, no passado, os homens tinham que fazer trabalhos mais exigentes do ponto de vista físico do que as mulheres. Y fumar daña los huesos. E, por exemplo, se a pessoa fumar, vai prejudicar os seus ossos. Pero si eras un fumador que eras activo físicamente, Mas estabas todo el tiempo remodelando el hueso malo. se fores um fumador que está ativo fisicamente, não percebi o resto, não Ah, há entendido. Perdão. si eres un fumador, el tabaco daña los huesos, ¿sí? Eso está claro. Sim. Se eu for um fumador, o tabaco vai estragar os meus ossos. Pero si eres un hombre fumador y haces mucha actividad física, tu trabajo es caminar, llevar, cargar bultos, hacer cosas, agricultura, trabajo físico fuerte, Mas se eu for um fumador e tiver um trabalho físico muito forte, trabalhar na terra ou levar coisas às costas, portanto, que bastante exigente do ponto de vista físico, tus huesos de la espalda, de los hombros, de las piernas sufren con el trabajo físico. os teus ossos das costas, dos ombros, todos os ossos do corpo vão sofrer com a atividade física. Entonces se empiezan a hacer zonas de daño y hay que quitar las zonas dañadas. E vai haver zonas onde, no fundo, os ossos ficaram mais estragados e têm que ser, no fundo, repostas. ¿Qué es lo que hace el osteoclasto? E isso é aquilo que faz o osteoclasto. Si el osteoclasto no quita lo malo, se queda allí, estorbando y ya no es un hueso denso, es como ese ladrillo húmedo que se deshace solo. E o que o osteoclasto vai fazer é retirar, no fundo, aquela parte que está estragada, como se fosse uma zona de umidade que vai sair sozinha. ¿Quién quiere tener una casa hecha de ladrillos que se desmoronan, que se deshacen? Quem é que quer ter uma casa cheia de ladrilhos que se vão, no fundo, desfazendo eles próprios sozinhos? Ninguém quer ter isso. ¿Quién quiere huesos que se deshacen? Quem é que quer ter ossos que se desfazem? Ninguém. Entonces necesitamos al osteoclasto para que quite lo malo y al osteoblasto para que traiga lo nuevo. E por isso precisamos dos osteoclastos para tirar o que está já estragado e dos osteoblastos para reconstruir os ossos, novos ossos, no fundo. Y aquí va la parte de la historia que les quería contar. E aqui vai entrar então a história que eu vos queria contar. Esta es la grandeza de la capacidad de adaptación del cuerpo. E esta é a grandeza da capacidade de adaptação que o nosso corpo tem. ¿Alguna vez les han salido ampollas en las manos? Perdão? Si les han salido ampollas en las manos. Vamos pensar que ficamos com bolhas nas mãos. Cuando yo era niña, era muy inquieta y jugaba en el pasamanos y de tanto jugar se me hacían ampollas en las manos.
Quando eu era pequena, gostava muito de andar naquelas barras e fazia estas ampolas nas mãos, não é? Ficava com as mãos com bolhas. Pero de tanto seguir jugando, la piel se volvió más gruesa y más densa, se volvió un callo. Mas como fazia isto muito, a pele foi, no fundo, tornando-se mais grossa e mais densa e fui fazendo calos nas mãos. Como hay gente que tiene callos en sus pies de tanto caminar. Como há pessoas que têm calos nos pés de tanto andarem. Bueno, en los huesos pasa lo mismo. E com os ossos passa-se exatamente a mesma coisa. De tanto movernos, primero se forman ampollas De tanto caminharmos, tanto nos movermos, primeiro formam-se como se fossem bolhas, y ahora el cuerpo dice, ¿dónde están las ampollas? Tengo que reforzar, hacer más fuerte el hueso. e o corpo, no fundo, vai dizer onde primeiro se formaram as bolhas, agora tenho que reforçar e estes ossos têm que ser mais fortes. Y se forma un callo óseo, E, no fundo, o que se vai formar é um calo ósseo, que es mucho más fuerte y más denso. que é muito mais forte e muito mais denso. Y eso explicaba por qué anteriormente era menos común en los hombres activos encontrar osteoporosis. E isso explica porque é que antigamente era muito menos comum encontrar este tipo de problema, de doença, nos homens, ou seja, não havia osteoporose, praticamente não existia nos homens. Pero en el siglo XXI hay mucho trabajo sedentario Mas no século XXI há muito trabalho sedentário. y esa ventaja desapareció. E essa vantagem que anteriormente existia deixou de estar presente, deixou de existir. Así que después de contarles esto, quiero que sepan que los famosos gladiadores del circo romano E depois de vos contar isto, quero que saibam que os famosos gladiadores do circo romano eran sometidos a entrenamientos extremos, a guerras y a todo tipo de ultraje físico. eram submetidos a todo o tipo de agressões, de ultrajes físicos para serem tão fortes como eram. Y así como sus manos y sus pies se volvían callosos y sus músculos cada vez más gruesos y fuertes, Assim como os seus pés e as suas mãos tinham muitos calos e os seus músculos eram cada vez mais fortes, sus huesos también, os seus ossos também. al punto que parecían caparazones, Que é isso? lo que tienen las tortugas, muy grueso, el caparazón de la tortuga. Ao ponto de parecerem autênticas carapaças. Cogían con espadas e intentaban atravesarlos y las costillas eran ya tan gruesas de tantos golpes que ya el cuchillo no rompía fácilmente una costilla en Eh, un gladiador. as suas costelas eram tão fortes que mesmo que uma pessoa viesse com uma faca, muitas vezes não conseguia entrar porque as costelas eram tão fortes que impediam qualquer situação desse tipo e, portanto, a agressão, os ossos eram tão fortes que era muito difícil agredi-los e conseguir magoá-los. Habían sufrido tanto sus huesos que se habían convertido en su mejor escudo natural. E os ossos tinham sofrido tanto que se tinham convertido no seu melhor escudo natural. En otras palabras, no hay reparación sin dolor. E, por outras palavras, não há reparação sem que haja dor. Cuando te duelen los huesos, tu cuerpo te está diciendo, me estoy reparando. Quando nos doem os ossos, a mensagem que o corpo nos está a dar é: eu estou a reparar-te. La pregunta es si tienes la materia prima y las células funcionando bien para hacerlo. Mas a questão é se temos a matéria-prima e as células a funcionar bem para que o corpo possa fazer esse trabalho de reparação. Y por eso hoy vamos a hablar de la importancia en las células como los osteoblastos y los osteoclastos del glutatión. E por isso hoje vamos falar da importância, tanto nos osteoclastos como nos osteoblastos, da importância da glutationa. Los huesos están compuestos de células Os ossos estão compostos de células y lo que estas células producen lo llamamos matriz celular o matriz ósea. e aquilo que as células produzem, no fundo, chamamos como matriz celular ou matriz óssea. Y entre mejor sean los osteoblastos, recuerden que son los que construyen hueso, mejor la calidad del hueso que producen. E quanto melhor forem os osteoblastos, melhor vai ser a qualidade da estrutura que vão produzir, porque eles são os Imag- construtores.
Imaginemos por un momento los huesos como si fueran canastos. Vamos pensar que os ossos são como se fosse o vime, uma estrutura de vime entrelaçada. Y los canastos los tiene que tejer una tejedora. E canastro, no fundo, um cesto, tem que o tecer uma pessoa especialista em tecer vime. La tejedora se llama osteoblasto. A tecedeira, vamos chamar assim, chama-se osteoblasto. Esa señora osteoblasto que teje hueso Essa tiene que senhora tener energía, osteoblasto que tece o osso, perdão, tiene que tener muy buena energía, tem que ter muito boa energia, tem que ter uma energia em alta, porque todo el tiempo los huesos se están desgastando. porque a toda a hora os ossos estão a ser desgastados. Los osteoblastos tienen muchas, pero muchas mitocondrias. Os osteoblastos têm muitas, mas muitas mitocôndrias. Todas las células de nuestro cuerpo tienen mitocondrias, pero Todas as de las que células, más tienen son los osteoblastos. todas as células do nosso corpo têm mitocôndrias, mas aquelas que têm mais são os osteoblastos. ¿Por qué? Porque constantemente nuestros huesos reciben traumas y tienen que ser reparados. Porquê? Porque é que isso acontece? Porque a toda a hora os nossos ossos estão a sofrer traumas e esses traumas têm que ser reparados. Como para que me entiendan, el solo hecho de estar sentada está produciendo trauma en mis caderas en este momento. E somente pelo facto de estarmos sentados, nós neste momento estamos a produzir um trauma a nível das nossas articulações da anca, pelo simples facto de estarmos sentados. El hecho de cepillarme el cabello, lavarme los dientes, abrocharme el brasier, está haciendo trauma en mis hombros, en mis articulaciones. O facto de eu me pentear, de eu apertar o meu sutiã atrás, todos esses movimentos estão, no fundo, a produzir lesões que têm que ser reparadas. Todo el tiempo, la señora tejedora osteoblasto tiene que estar haciendo reparaciones en los huesos. Esse tempo, a senhora reparadora osteoblasto tem que estar a fazer reparações a nível de todos os ossos. Y la señora osteoblasto, no solamente ella tiene que tener energía, Não somente a senhora osteoblasto ela própria tem que ter energia, sino que tiene que tener buena materia prima. mas também tem que ter boa matéria-prima. Porque si le ponen lana o no sé, con que se cabulla, con lo que sea que se esté tejiendo de mala calidad, va a quedar malo el cesto, ¿no? É como se nos dessem um mau material para fazer o cesto, para tecer, a coisa vai correr mal, não fica bem feita. Entonces, síganme con este ejemplo. Então sigam-me neste exemplo. El calcio, el fósforo, el magnesio son la materia prima para tejer O los huesos. cálcio, o fósforo, o magnésio são matéria-prima para tecer os ossos. Pero el osteoblasto es la tejedora. Mas o osteoblasto é a tecedeira. Y si el osteoblasto no tiene energía, por más calcio, magnesio, zinc, fósforo, vitamina D que tomes, no hay quien produzca los canastos, quien teja los huesos. Portanto, se a tecedeira não tem energia, por mais fósforo, por mais cálcio, por mais vitamina D, por mais, no fundo, matéria-prima que exista, no fundo, aquilo que é o resultado do tecer, esse canastro, não vai acontecer porque a tecedeira não tem energia para fazer o seu cesto. Por eso es que tienen tantas mitocondrias, porque las mitocondrias son como las baterías, las pilas que cargan de energía a esas células productoras o tejedoras de hueso. Por isso é que as mitocôndrias são tão importantes, porque elas são, no fundo, como as pilhas de energia que vão dar energia às células que têm que, no fundo, tecer, fazer o trabalho de tecer e reconstrução a nível ósseo. Y no solamente el ejercicio físico, el movimiento produce trauma que daña el hueso, E não somente o exercício físico produz trauma que vai prejudicar e danar o osso, sino que también hay alimentos que dañan al hueso. mas também há alimentos que vão prejudicar os ossos. Coca-Cola, veneno para el hueso. Coca-Cola, devem banir a Coca-Cola. Sí, el café en O café. grandes cantidades también no es saludable para el hueso.
Em grandes quantidades também não é nada saudável para os ossos. Y muchos alimentos que promueven la acidez de nuestros tejidos E muitos alimentos que promovem a acidez a nível dos nossos tecidos deshacen los huesos. vão, no fundo, ajudar a desfazer os ossos. Así que ahora entiendes por qué en el mundo moderno hay más osteoporosis que antes. E por isso agora percebemos muito bem porque é que no mundo moderno há muito mais osteoporose do que antes. Ahora, el glutatión es el protector de la vida útil de las mitocondrias, de las pilas que cargan de energía a las señoras que tejen los huesos. Então, a glutationa é, no fundo, são as pilhas que vão ajudar a carregar de energia as mitocôndrias que ajudam a que os tecidos, que o tecido ósseo seja produzido. Y si las mitocondrias no tienen glutatión, las pilas se oxidan rapidísimo. Então, se as mitocôndrias não tiverem glutationa, as pilhas vão se oxidar muito rapidamente. Y una pila oxidada no produce energía. E uma pilha oxidada, como sabemos, não produz energia. Entonces empieza a ser más el trabajo que hacen los osteoclastos, que son los que quitan y remueven las células, que el que hace el osteoblasto. Y hay que estar en balanza. Então, vai ser muito importante que os osteoclastos e os osteoblastos possam trabalhar como deve ser. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. Esta es la razón Esta é a razão por la cual Inmunocal es tan valioso en el manejo de la osteoporosis. por isso é que o imunocal é tão, tão importante quando queremos superar uma situação de osteoporose. Entonces, esta célula que estamos viendo en este ejemplo, vamos a decir que es un osteoblasto. Vamos dar um exemplo e que esta célula que estamos a ver aqui no ecrã é um osteoblasto. Y todas estas que les estoy señalando, que parecen como frijoles grandes, E estos todas estes aspectos que eu estou aqui a assinalar, que é como se fossem, no fundo, son frigideiras grandes, mitocondrias, são mitocôndrias. o sea, son pilas para cargar esta célula. São pilhas para que esta célula possa ter energia. Y esto que vemos aquí como unas piscinitas, como unas piscinas, E son esta, el retículo endoplásmico. e esta aqui azuis que eu estou a assinalar são o retículo endoplástico. Ahí es donde se doblan, se plegan, se tejen las proteínas. E nestes é onde se tecem, onde se dobram, onde se, no fundo, compõem as proteínas, Que finalmente van a formar el hueso. que finalmente vão levar a que o osso se possa formar. Y los nutrientes que tú comes cuando consumes calcio, magnesio, fósforo, zinc, E os ingredientes que nós, no fundo, ingerimos quando comemos qualquer coisa com cálcio, com magnésio, com zinco, están aquí nadando en esta agua que llamamos citosol. e que estão aqui, no fundo, a nadar nesta água que chamamos citossol. Ok, entonces miremos la siguiente imagen. Então vamos ver a imagem seguinte. El estrés oxidativo es O, una causa directa del daño en los huesos. o stress oxidativo é uma causa direta do dano que acontece a nível ósseo. Y todo el tiempo tu cuerpo y el mío está sometido a estrés oxidativo. E a toda a hora o nosso corpo está submetido ao stress oxidativo. Esta es una imagen que pueden ver ahí la bibliografía de donde la saqué. Esto no lo saqué de ningún estudio de Inmunotech. Esto es de un libro de fisiología médica. Esta imagem eu tirei de um livro de fisiologia médica, não é nada que tenha a ver com a Imunotec. Esto es ciencia basada en evidencias. Isto é a ciência baseada em evidências. Y es clarísimo que el hueso se daña por estrés oxidativo. E como podem ver, o osso vai ficar estragado devido ao stress oxidativo. Las mujeres tenemos un factor protector cuando todavía somos fértiles. E nós, nas mulheres, temos um fator protetor enquanto formos pessoas férteis. Se llama estrógeno. E esse fator protetor chama-se estrogênio. El estrógeno protege al hueso y a su médula. O estrogênio vai proteger o osso e a sua membrana. Cuando las mujeres dejamos de producir estrógeno, Quando a mulher deixa de produzir estrogénios,
Entonces el estrés oxidativo se vuelve mucho más grande y más marcado. O stress oxidativo vai ser muito maior e muito mais marcado. Por eso es que es muy común en la menopausia que las mujeres desarrollemos osteoporosis. E por isso é que é muito comum que a mulher, na menopausa ou depois da menopausa, desenvolva esta situação da osteoporose. Además, hoy sabemos que cuando una mujer le quitan los ovarios por alguna situación de salud, es exactamente igual a que entrara en una menopausia. E também hoje em dia sabemos que uma mulher que, por qualquer razão, sejam retirados os ovários, a situação vai ser exatamente equivalente a se ela tiver entrado na menopausa. Eso es lo que se llama una oforectomía. Isso é aquilo que se chama uma ovoroctomia. Y cuando a una mujer le hacen quimioterapia para disminuir la función hormonal, eso es como si le hicieran una oforectomía, pero química. Quando a mulher também faz quimioterapia para reduzir Las hormonas. as hormonas, isso também vai ser equivalente a fazer uma ovaroctomia. Es que hay cánceres que son hormonodependientes, o sea, Há, crecen con el estímulo de las hormonas. há cancros que são hormonodependentes e, portanto, que crescem se existirem mais carga hormonal. Y si por casualidad esa dama fumaba, E se por qualquer razão essa pessoa fumava, como dicen en mi tierra, al caído, cáigale. e como se diz na minha terra, vai cair mais fundo, vai ser pior ainda, Pero mucho peor. mas muito Entonces ahora pior. empezamos a entender por qué las mujeres tenemos una predisposición y un riesgo mayor. Además que en los embarazos, nosotras, si no nos alimentamos bien durante el embarazo y la lactancia, el cuerpo sacrifica el hueso para darle nutrientes al niño. E também porque nós mulheres, sobretudo quando somos mães e quando durante a gravidez e durante o tempo que estamos a dar de mamar, vai-nos ser exigido que tenhamos muito cálcio. E se a pessoa não tiver uma alimentação boa, o que vai acontecer é que o corpo vai, de alguma forma, compensar, e vai aos ossos buscar o cálcio que tem que dar ao bebê. Y por eso se le dice a las mujeres embarazadas que tienen que tomar un suplemento con calcio, por ejemplo. E por isso é que se diz muitas vezes às mulheres grávidas que têm que tomar um suplemento com cálcio. Pero ustedes ya aprendieron hoy fisiología ósea. Então hoje estamos já, de alguma forma, a aprender a fisiologia óssea. Y si yo doy calcio, pero no le doy glutatión suficiente a los osteoblastos, ¿qué Se eu hago? dou, se eu dou cálcio, mas não dou glutationa suficiente aos osteoblastos, a coisa não fica equilibrada. No va a funcionar. Não vai funcionar. Por eso es tan importante alimentarse con un nutriente que favorezca la producción de glutatión dentro de las células. E por isso é que é tão importante, no fundo, termos acesso a um nutriente que vai ajudar a que haja uma produção, um aumento de produção da glutationa a nível intracelular. Un nutriente que contrarreste el estrés oxidativo que produce la osteoporosis. Um nutriente que vai contrabalançar o stress oxidativo produzido pela osteoporose. ¿Dónde mi cuerpo, dónde dentro de mis células necesito glutatión? E aonde é que dentro do meu corpo eu preciso de glutationa? Vamos a ver. Vamos ver. El estudio que acabo de mostrar la imagen, aquí está publicado. Les dejo el artículo. Aquellos que son profesionales de la salud y quieran estudiarlo y mirarlo, no es un estudio de hace mucho tiempo, tampoco es un estudio tan nuevo, es del año 2018. Aqui deixo-vos, para quem se for profissional de saúde, se quiserem consultar, não é um estudo muito antigo, é um estudo de 2018, que no fundo mostra aquilo que eu vos disse no slide anterior. Aquí dice, ¿cuál es la patofisiología de la osteoporosis? E aqui explica qual é a patofisiologia da osteoporose. En otras palabras, la causa. Qual é a causa? Explica de los genes, del estrés oxidativo y del mal funcionamiento del sistema inmune. Aqui no fundo explica as causas que têm a ver com os genes, com o stress oxidativo e do mau funcionamento do sistema imune. O sea, es muy claro que tener un buen sistema inmune que te sepa cuidar y reparar es clave para evitar una osteoporosis. E, portanto, isto mostra que ter um bom sistema imune é absolutamente chave para poder superar
e combater um quadro de osteoporose. Y de hecho, hoy sabemos que las células dendríticas, que son tan importantes en estos procesos del sistema inmune, E por isso, hoje em dia, sabemos que as células dendríticas, que são tão importantes neste trabalho do sistema imune, dependen de sus niveles de glutatión para trabajar bien. dependem dos seus níveis de glutationa para poderem trabalhar bem. De hecho, en este artículo se explica sobre ellas. E neste artigo explica-se mais profundamente sobre esse trabalho que as células Esto, fazem. esto no es un descubrimiento, esto es realmente un estudio de algo que se sabe, pero que cada vez se profundiza más. Isto não é uma descoberta, é um estudo que vai fundo nas causas e cada vez permite perceber melhor porque é que estas coisas acontecem. Así que aquí estoy hablando de axiomas en salud. Aqui, no fundo, estou a falar de axiomas a nível de saúde. En esta imagen ustedes pueden ver GSH quiere decir glutatión, Nesta imagem vocês podem ver GSH, no fundo são as três letras que representam a glutationa, donde se encuentra en el cuerpo, perdón, en el cuerpo no, en la célula, dentro de la célula donde se necesita glutatión. e vocês aqui podem ver onde é que dentro da célula é necessária a produção da glutationa. Y este que dice GSSG es también glutatión, E este que diz GSSG é também glutationa, pero es glutatión que ya está oxidado, que ya fue utilizado, donde se produce más gasto de glutatión, ya glutatión oxidado, gastado. Ese es el GSSG. e o GSSG representa a glutationa, mas é uma glutationa que já foi usada, portanto, que já no fundo foi utilizada pela célula. Y lo llamamos glutatión oxidado. E chamamos glutationa oxidada. Si ustedes se dan cuenta, en el núcleo de las células, de todas las células, no solamente de los osteoblastos que venimos hablando, sino Se de vocês todas se las derem células, conta, a nível do núcleo da célula, em todas as células, não somente dos osteoblastos de que temos vindo a falar, en todas las células, el núcleo necesita glutatión. em todas as células o núcleo precisa de glutationa. ¿Por qué? Porque allí está el ADN, donde está la información de cómo vamos a reparar y a producir una nueva célula. Porque é aqui no núcleo que está a informação do ADN. E esse ADN vai dizer como é que vamos, no fundo, reparar a própria célula. Si el mapa se nos daña, se pone borroso, pues ya no sabemos cómo cumplirlo. Se há problemas aqui, se houver qualquer coisa que corra mal e que, no fundo, fique com dano, já não vamos saber como é que se podem repor, no fundo, toda a parte celular. Así que tener buenos niveles de glutatión dentro del núcleo del osteoblasto, que en este caso es la célula productora de hueso, es muy importante. E por isso é que, tendo níveis, é muito importante ter níveis de glutationa altos dentro do núcleo, dentro da célula, para que a própria célula saiba o que é que deve fazer. Ahora, en el citosol, ¿se acuerdan que les dije que es el agua donde están nadando los nutrientes? Agora, no citossol, que é a água onde estão, no fundo, a nadar os nutrientes, Imaginen las células como un globo lleno de agua, imaginem as células como un globo, de esos que los um niños inflan, globo, un globo. sim, um balão cheio de água. El agua lo llamamos citosol A água chamamos de citossol. y en el medio del globo está el núcleo, el centro, donde está toda la información genética. E no meio dessa bola está o núcleo onde está toda a informação genética. Si no queremos que el calcio, el magnesio, el fósforo que necesitamos para tejer el hueso se nos dañe, tiene que haber muy buen glutatión como preservativo, llamémoslo de esa forma, de esos nutrientes. Se não queremos que o cálcio, o fósforo, o magnésio se percam, temos que ter, no fundo, Glutatión, porque es el preservativo por temos que excelencia ter natural. glutationa, porque a glutationa é o que vai preservar esses nutrientes. Como si tú fueras a tejer una canasta con paja Como se fôssemos tecer um cesto com palha, y si la paja se humedece, se pudre y se daña, ¿no es cierto? como se a palha ficasse podre e, portanto, já não podemos fazer o cesto.
Bueno, en este ejemplo, el glutatión sería como si le echara barniz o laca a la paja para hacerla más fuerte y resistente. E neste exemplo, a glutationa seria como se estivéssemos a dar verniz à palha para torná-la mais resistente e com mais capacidade de resistência, de estar bem durante mais tempo. Entonces, imagina que tú estás consumiendo un suplemento que tiene calcio, fósforo, magnesio, pero no tiene pero tú no tienes buenos niveles de glutatión. Então, imagina que nós estamos a consumir um suplemento que tem boas quantidades de fósforo, de magnésio, tudo isso, mas que eu próprio não tenho boa capacidade de produzir glutationa. Va a seguir existiendo el estrés oxidativo que daña las cosas, va a seguir estando y no hay quien proteja los nutrientes de ese daño. Vai, no Mírame, fundo, quizá continuar a existir o stress oxidativo, que vai prejudicar, no fundo, os nutrientes e que não vai permitir que o trabalho seja feito de forma correta. Por eso es tan importante tener dentro de las células buenos niveles de glutatión. E por isso é tão importante ter dentro da célula os níveis altos de glutationa. En el caso del osteoblasto, estoy protegiendo los nutrientes para producir hueso. No caso dos osteoblastos, eu estou a proteger os nutrientes para poder, no fundo, fazer bons ossos. Pero esto podría pasar en el músculo perdón, en la célula del músculo, que se llama miocito, igual, para producir Mas, músculo. mas isto poderia passar-se exatamente da mesma maneira dentro da célula que produz músculo, que se chama Miocito. miocito. Otro diferente, pero entonces mira la importancia de tener buenos niveles de glutatión para poder regenerar constantemente y de manera correcta tus células. E assim nós percebemos porque é tão importante termos níveis altos de glutationa dentro da célula para se poder fazer esta regeneração celular de forma correta e de forma forte dentro da própria célula. Cuando alguna vez han visto construir un edificio, usan varas de hierro. Alguma vez viram construir um edifício usando palha de ferro? Ujú. Varas de hierro. Ah, varas de ferro, varas de ferro. Y si ponen atención, los constructores doblan las varas de hierro para darle forma de acuerdo a la construcción. E se vocês prestaram atenção, vão ver que os construtores vão dobrando essas varas de ferro de forma a dar a forma necessária para a construção que estão a fazer. Bueno, esa dobladora de varas de hierro en Essa nuestras células, dobradora das barras de ferro, se llama retículo endoplásmico. nas nossas células, essa dobradora chama-se retículo Endoplásmico. endoplásmico. Ese retículo endoplásmico, como ven aquí, también necesita glutatión para poder Esse, trabajar. esse retículo endoplástico também necessita glutationa, porque senão não consegue trabalhar. Para poder doblar y plegar las proteínas que le van a dar la estructura, como el hierro, a nuestros tejidos. Para, no fundo, poder dobrar e adaptar essa estrutura para poder, no fundo, construir a estrutura que vai dar força e robustez aos nossos tecidos. Así que vuelvo y reitero, consumir un montón de suplementos y no tener buenos niveles de glutatión es como echarlos al inodoro. Então, consumir uma data de nutrientes, mas não ter níveis bons de glutationa dentro da célula é a mesma coisa que atirar com esses suplementos todos e com todos esses nutrientes pela retreta abaixo, vamos chamar assim. ¿Sí? Miren, ¿dónde más necesitamos grandes cantidades de glutatión? En las mitocondrias, que ya se los había hablado, las baterías de las células. Onde precisamos de níveis mais altos de glutationa? Nas mitocôndrias, como já falámos. Entonces, no solamente tus huesos viven de calcio, Então, lembrem-se do seguinte: os nossos ossos não vivem somente de cálcio, viven de nutrientes y de glutatión. eles vivem de nutrientes e de glutationa. Y por eso alimentarse con inmunocal es esencial E por isso, alimentar-se com imunocal é absolutamente essencial para poder corregir una osteoporosis. para poder corrigir uma osteoporose. Imagínate que te traen ladrillos, arena, cemento, pero no hay ni un solo obrero para construir. Imagina que vos trazem ladrilhos, cimento, areia, mas não há uma única pessoa, um único operário para fazer a construção.
No hay nada. Não funciona. Por eso, cualquier tratamiento médico o nutricional Por isso, qualquer tratamento médico ou nutricional funciona muchísimo mejor funciona muitíssimo melhor si tomas inmunocal. se tomar imunocal. Grabes esa frase. Cualquier tratamiento médico o nutricional funciona mejor con inmunocal. E não se esqueçam desta frase: qualquer tratamento médico ou nutricional vai funcionar muito melhor se a pessoa tomar imunocal. Tenemos que mejorar niveles de glutatión. Temos que melhorar os níveis de glutationa. Y esta sería para mí la dupla perfecta para la salud de los huesos. E esta, para mim, é a dupla perfeita para a saúde dos ossos. El Inmunocal Platinum y el Inmunocal Sport. O imunocal platino e o imunocal sport. El Inmunocal Platinum, igual que el Inmunocal Sport, mejora niveles de glutatión. O imunocal platino e o imunocal sport vão aumentar os níveis de glutationa. Pero cada uno tiene particularidades que lo hacen mejor todavía. Mas cada um tem as suas particularidades que fazem com que sejam todavia melhores no seu funcionamento em conjugação. Inmunocal Platinum tiene minerales. ¿Se O acuerdan que imunocal hablamos? platino tem minerais, Tiene magnesio, tem tiene magnésio, calcio, tem cálcio, tiene fósforo. tem fósforo. O sea, no solamente me ayuda a mejorar el glutatión, sino que aporta nutrientes. Não só me vai ajudar a aumentar os níveis de glutationa, como também vai aportar os nutrientes necessários. Además, el Inmunocal Platinum hace que sean menos ácidos los tejidos. ¿Recuerda lo que les expliqué de la acidez? Para além disso, o imunocal platino vai fazer com que o nível de oxidação baixe a nível dos tecidos. Y aquí les doy una información extra. E aqui vou-vos dar uma informação extra. Una persona con enfermedad renal no saca esa acidez de manera eficiente de su cuerpo. Uma pessoa com um problema renal não consegue tirar essa acidez de forma eficiente de dentro do seu corpo. Si ustedes alguna vez lo han notado, la orina es ácida. E se vocês notaram, uma pessoa com essa situação tem uma urina ácida. De hecho, si tú orinas en una matica, puedes quemarla de lo ácida que es, en una planta. Queres uma matica? Una planta. Por exemplo, se uma pessoa com essa situação fizer xixi numa planta, vai queimar a planta pela acidez que tem na urina. Inmunocal Platinum disminuye esa acidez. E o imunocal platino vai diminuir essa acidez. Por eso es bueno incluso en los pacientes renales. E por isso é bom, inclusivamente, para os pacientes com problemas renais. Y de hecho, los pacientes renales se les daña mucho más rápido sus huesos. E por isso é que os pacientes com problemas de rins vão ter um desgaste ósseo muito mais rápido. O sea, les sale otro problema a causa de su enfermedad. E por isso vão ter um segundo problema devido à sua doença. Así que Inmunocal Platinum ayuda a mejorar la producción de glutatión, aporta nutrientes para la producción de hueso y además baja la acidez. E por isso o imunocal platino vai ter aqui três funções. Vai aumentar os níveis de glutationa, vai dar os nutrientes que são necessários e vai baixar o nível de acidez que acontece a nível do corpo. Y para poder tener un hueso saludable, el hueso también tiene que tener muy buena circulación sanguínea. E para podermos ter ossos saudáveis, também temos que ter uma coisa que é uma boa circulação sanguínea. Imaginen sus huesos como si fuera un sembrado en el campo. Imagine os ossos como se fosse uma sementeira no campo. Para que todas las plantas en el sembradío estén bien, tiene que llegarle agua a todo el terreno. Para que essa sementeira possa funcionar, tem que chegar água a todo o terreno. Tú puedes tener muy buenos agricultores cuidando la tierra, Nós podemos ter agricultores muito bons que estão a cuidar da terra em toda a sua extensão. estos agricultores se llaman, en este ejemplo, osteoblastos. Estes agricultores se chamam, neste exemplo, os osteoblastos. Y además puedes tener muy buenos agricultores dedicados a quitar la maleza y lo malo, que estos son los osteoclastos. E também podemos ter agricultores muito bons a tirar as ervas daninhas e a fazer com que todas essas coisas que prejudicam o campo sejam retiradas. Ou seja, estes são os osteoclastos. Entonces ya tengo buenos osteoblastos, ya tengo buenos osteoclastos. Ahora, Portanto, já tenho bons osteoblastos e bons osteoclastos.
Ahora, tengo muy buenos insumos para colocar abonos en las plantas para que crezcan. Agora tenho também muito boas pessoas para Nutrientes, perdão? abonos o nutrientes para las Sim, plantas. nutrientes para pôr adubo para as plantas. Y tengo quien ponga el abono en las plantas, que son los osteoblastos, los agricultores que ponen. E tenho os osteoblastos que vão pôr bons adubos a nível das plantas. Y tengo a los osteoclastos quitando las piedras, espantando a los animales que hacen daño al cultivo. E os osteoclastos vão tratar de tudo aquilo que vai produzir dano nas plantas, ou seja, dos animais, das ervas daninhas, tudo aquilo que possa acontecer. Pero si el sistema de regado está malo, Mas ¿qué se o sistema pasa? de rega não for bom, Si no llega agua a cada plantita en el sembrado, se não chegar água a cada uma das plantas da sementeira, recuerden que los agricultores a veces hacen canales para que llegue el agua a todo el terreno. não se esqueçam que os agricultores muitas vezes fazem canais para que a água possa circular e que chegue a todo o terreno. Y suponte que los canales tienen piedras obstruyendo el paso del agua. E imaginem que os canais têm pedras que vão obstruir a passagem da água. Van a haber sectores donde no va a llegar el agua, que es esencial para nutrir a las plantas. E vai haver setores onde a água não vai chegar e essa água é essencial para a nutrição das plantas. Bueno, Immunocalsport E, bem, então o Immunocalcifor contiene un nutriente natural que es contém extraído de la cereza ácida um nutriente natural que é o extrato de cereja ácida, que mejora la producción de óxido nítrico. que melhora a produção de óxido nítrico. ¿Y qué es el óxido nítrico? E o que é o óxido nítrico? El óxido nítrico es el que hace que los canales se abran y pueda fluir el agua a todos los rincones. É, no fundo, o nutriente que vai fazer com que os canais de circulação da água se abram e que a água possa chegar a todos os cantos desse terreno de sementeiro. Así que si yo junto Inmunocal Platinum y Inmunocal Sport, Por isso, se eu junto Imunocal Platina e Imunocal Spore, no solamente estoy nutriendo a mi sembrado de células de hueso, não somente estou a nutrir a minha sementeira de ossos, vamos chamar assim, sino que también estoy mejorando a mis células cultivadoras llamadas osteoblastos y osteoclastos. mas também estou a melhorar as minhas células semeadoras, que são os osteoclastos e os osteoblastos. Y estoy mejorando la circulación sanguínea al hueso, esencial para la reparación de este. E estou também a melhorar a circulação sanguínea, que é essencial para a reparação de todo este sistema. Si una persona tiene una dieta balanceada Se uma pessoa tem, em cima disso, uma dieta equilibrada y consume Inmunocal Platino y Inmunocal Sport e, juntos, e consome Imunocal Platina e Imunocal Spore em conjunto, es probable que con eso tenga más que suficiente para prevenir y mejorar el inicio de una osteoporosis. é provável que tenha todos os nutrientes e todas as situações necessárias para evitar ou, no fundo, corrigir uma situação de osteoporose. Pero si ya hay una osteoporosis muy avanzada, Mas se for uma situação de uma osteoporose já muito avançada, además de necesitar estos dos, para além de necessitar destes dois, debe de consumir un suplemento que aporte calcio, fósforo, magnesio extras. deve consumir um suplemento que aporte cálcio, magnésio, fósforo extra. Es decir, hay que tener más nutrientes, más suplementación. Immunotech en algunos otros países tiene presentaciones de este tipo de nutrientes. E neste caso, a Imunotec, em determinados países, tem também suplementos que vão, no fundo, trazer este tipo de nutrientes que são necessários. Pero independiente de esto, les quiero dar un tip muy valioso. Mas, para além disso, eu quero vos dar aqui um tip muito valioso. El calcio que mejor absorbe el cuerpo humano es el calcio de origen lácteo. O cálcio que o corpo humano absorve de forma mais fácil é o cálcio de origem láctica. No olviden que somos mamíferos. Não se esqueçam que somos mamíferos. Y lo que más barato y comúnmente venden es calcio de origen mineral.
E o cálcio que mais se vende é um cálcio de origem mineral. Es mucho más económico el calcio mineral que el calcio de origen lácteo, É muito mais económico o cálcio de origem mineral do que o cálcio de origem láctica. pero el calcio de origen mineral que sale literal de minas, Mas o cálcio de origem mineral que sai literalmente das minas, que se conoce como, se me fue el nombre de la fórmula. Bueno, este calcio mineral es de difícil absorción y produce mucho estreñimiento. este cálcio de origem mineral é de difícil absorção e produz, como é que se diz, prisão de ventres. Dificultad del cuerpo, puede dar pesadez estomacal, dar O corpo problemas tem dificuldade, gastrointestinales. o corpo tem dificuldade a nível gastrointestinal. Así que si tienes un problema de osteoporosis avanzada, busca un suplemento de calcio de origen lácteo. Por isso, se tiver um problema de osteoporose avançada, procure um suplemento com cálcio de origem láctica. Inmunotec lo tiene, no está en todos los países, pero lo tiene. A Imunotec tem, não está em todos os países, mas existe dentro da Imunotec. Y si estás aquí como consultor, pues puedes averiguar para que puedas ayudar a las personas que están a tu lado. E se estás aqui como consultor, podes averiguar para poder ajudar as pessoas que estão à tua volta. Espero que esta tarde o noche para ustedes, tarde para América, noche para Europa, hayan podido comprender un poco mejor la importancia de la nutrición con Inmunocar en el manejo de la osteoporosis. E espero que hoje, nesta tarde, nesta noite, para vocês já é mais tarde, possam ter com esta formação compreendido melhor a importância de aumentar os níveis de glutationa, para conseguirmos superar este problema tão grave que é a osteoporose. Para mí fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias, mi querida Teresa, por esta traducción tan maravillosa como de costumbre. E obrigada, doutora, muchísimas gracias por todo lo que nos aporta siempre, por más conocimiento, más capacidad de entender, más capacidad de ayudar a cada vez Amén. más personas. Ha sido fantástico. Y la grabación, muy pronto la pondré en mi canal para que la puedan compartir a todas aquellas personas que quieran legítimamente aprender a vivir mejor.